Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que você chegou até aqui, estamos concluindo o livro de Romanos e hoje vamos terminar colocando os nossos olhos no capítulo 14, 15 e 16. O capítulo 14 e 15 basicamente fala da mesma coisa. Estava havendo divergência entre os irmãos, eles estavam de alguma maneira tendo problema um com o outro e não era necessariamente por fundamentos do Evangelho, como por exemplo a divindade de Cristo, se a Bíblia era ou não era a palavra de Deus. Era mais relacionada a comida, bebida ou festas que deveriam guardar ou não. E isso Paulo escreve então para ajudá-los em tudo isso. Existiam aqui dois grupos, o apóstolo Paulo vai falar dos fracos e dos fortes. Os fracos não comiam certos alimentos porque, de acordo com a tradição, eram impuros e ainda guardavam dias e festas. Os fortes criam que podiam comer tudo e que não havia um dia a ser guardado, mas que todos os dias eram normais e deveriam viver para Deus, ou seja, eles estavam desfrutando da sua liberdade em Cristo Jesus. E ambos, de alguma maneira, estavam errando um com o outro. Por quê? Primeiro, porque os que eram fracos na fé, e eles olhavam aqueles que estavam desfrutando da sua liberdade em Cristo, estavam julgando esses irmãos. Olha, ele come carne assim, olha, ele não guarda tal dia. E do outro lado também tinha um problema, que era esses que eram mais fortes na fé, que o apóstolo Paulo se inclui dentro deles, estava menosprezando esses porque eles não compreenderam o evangelho direito, não compreenderam essa liberdade em Cristo. E estava gerando atrito. E o apóstolo Paulo escreve para ambos, dizendo, olha, você que não come certas coisas, não julga seu irmão. E você que entendeu essa liberdade, não despreze o seu irmão. E olha que interessante, ele vai escrever aqui no capítulo 15, versículos 5 a 7. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo estava falando, aceitem-se uns aos outros. Compreenda o seu irmão, entenda ele, o melhor é viver em paz. Ele vai dizer no versículo 19, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à mútua edificação. E ele chega a dizer aos fortes, vocês que são fortes, não deixa o teu irmão tropeçar por algo que você come, que escandaliza ele. Se isso vai escandalizar o seu irmão, não faça. Olha que coisa interessante, existem coisas imorais. E coisas imorais não tem conversa, a gente precisa de alguma maneira não cometê-las e ajudar os irmãos a ir contra isso mesmo. Mas existem também coisas morais, um exemplo, o amor fraternal. Porém, existem coisas amorais. O que são coisas amorais? São coisas que eu e você podemos fazer, mas dependendo do contexto ou da pessoa que a gente se encontra, se reúne, isso escandaliza. Então, o apóstolo Paulo está falando para não escandalizar o meu irmão, para promover a paz, para que a gente seja um, para que a gente aceite um ao outro, para que eu contribua para o crescimento da fé do meu irmão e não escandalize ele, não faça mais. E com tudo isso eu aprendo algo interessante. Mais importante é o meu irmão, o meu relacionamento com ele, do que necessariamente aquilo que eu penso ou acho a respeito dessas coisas à margem do Evangelho. Quero dizer para você, não discuta sobre certos temas, são irrelevantes, mas ame o seu irmão e o aceite como ele é. Porque ambos aqui viviam para Deus e eram zelosos por Deus. E isso é o mais importante de tudo. Ainda aqui no capítulo 15, o apóstolo Paulo agora escreve no versículo 14, coisa muito legal. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Olha que coisa mais extraordinária. Esses irmãos em Cristo, o apóstolo Paulo está falando que eles eram capazes de mutuamente corrigir um ao outro, aconselhar um ao outro, e isso é muito precioso, porque um tinha liberdade de ministrar sobre o outro, e havia essa maturidade entre eles para que eles pudessem caminhar junto e ninguém de alguma maneira se achasse maior do que o outro, mas o menor abençoava o maior abençoava o menor e eles ambos se edificavam a si mesmos. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que o apóstolo Paulo escreve e diz assim, eu estou escrevendo para vocês para lembrar vocês. Por que será alguém escreve para lembrar? Porque é possível esquecer. E olha o que o apóstolo Paulo escreveu para lembrar esses irmãos, e você vai ver durante todo o livro de Romanos,
que o foco do apóstolo Paulo é o Evangelho, é essa mensagem da graça de Deus, é a justificação pela fé e não pelas obras. E eu quero dizer algo para você. Quanto tempo faz que você se converteu? Talvez 10, 15 anos? Talvez você é novinho na fé, mas sempre lembre do Evangelho. Sempre traga à memória o Evangelho. Às vezes você começa a viver e de repente você faz algo que entristece Jesus e de alguma maneira você acha que Jesus não te ama mais. É porque você está esquecendo o Evangelho, que do início ao fim tem a ver com o que Deus fez e não com aquilo que a gente faz. Coloque os seus olhos no Evangelho, não deixa se esquecer isso, mantenha ele vivo dentro de você. Independente se você é novo na fé, se você já tem anos andando com Cristo. Outra coisa que eu queria destacar aqui também, é aqui no capítulo 16, o apóstolo Paulo ele começa a escrever e há uma saudação aqui. E ele começa a falar de alguns irmãos. E isso me chamou muita atenção aqui, porque, de certa forma, o apóstolo Paulo ainda não tinha ido a Roma, mas ele tinha relacionamento com muitas pessoas ali, ele vai citando o nome delas, e eu gostaria de destacar algumas coisas aqui. Ele começa a falar sobre o que essas pessoas fizeram, ou abençoaram a vida dele, ou citar coisas muito importantes. Então, eu não vou conseguir falar de todas, eu vou colocar aquilo que mais me chamou a atenção. Ele colocou assim, ó, de pessoas que colaboraram com ele, que arriscaram a vida, que trabalharam arduamente, que foram companheiros de prisões, cita muitos parentes, e ele também cita uma mulher que foi como mãe a ele. Olha que coisa extraordinária, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo que se apresentou como servo de Jesus Cristo no início, ele está aqui honrando irmãos, honrando pessoas, falando o quanto elas foram importantes para eles e lembrando o que elas fizeram por eles. Quero dizer algo a você, na vida com Jesus, uma coisa que nós vamos precisar é de irmãos em Cristo, é de pessoas próximas, é de pessoas que combatam o bom combate junto conosco, é de pessoas que estejam conosco nos momentos difíceis, é de pessoas que vão correr a carreira junto conosco. E algo que também me chama muita atenção aqui, é que o apóstolo Paulo lembra delas. Ele poderia ter encerrado esse livro falando dele, ele poderia ter encerrado esse livro falando do que ele fez enquanto viveu, mas ele encerra esse livro falando de irmãos em Cristo e citando o que eles fizeram. Que coisa mais extraordinária! Que eu e você possamos ou ser um grande apóstolo Paulo, ou ser como esses irmãos que vão ajudar um grande apóstolo Paulo, vão contribuir para que esse homem se torne quem foi ou faça coisas que fez. Que Deus te abençoe. E se ficou alguma dúvida durante o livro de Romanos, deixa na descrição do vídeo, a gente gostaria muito de ajudar você. Até a próxima.